Fala, gremistas! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Após a derrota do Grêmio, o tricolor perdeu em São Paulo 2-1 para o Palmeiras, o líder do campeonato. A gente vai falar sobre o resultado, como ele impacta na sequência, o conjunto da obra do técnico Luiz Castro na competição mais importante, como ele avaliou isso na entrevista coletiva. Teve treta no pós-jogo envolvendo dirigente e reportagem, e a gente precisa falar sobre o desempenho do Grêmio, coletivo e individual, apontar pontos positivos e alguns também, é claro, negativos. Esse conteúdo tem a força de Crepe do Alemão, Empório da Família, também de Hora do Pastel e Medileges. Eu quero a tua opinião aqui nos comentários, cada um faz um tipo de avaliação diferente e tudo isso é normal e eu respeito a avaliação de cada um. Mas quero dizer para vocês o seguinte, é muito fácil, quando o Grêmio ganha, dizer que tudo foi bom. E quando o Grêmio perde, dizer que tudo foi ruim. Eu não costumo trabalhar dessa forma. A gente precisa analisar o que aconteceu, independente do resultado. É óbvio que perder nunca será considerado bom. Perder sempre é ruim. Mas mesmo na derrota, a gente consegue tirar algumas boas notícias. E acho que foi o caso. Tem vezes que não. Tem vezes que tu perde porque tu fez tudo errado. Porque tu foi mal demais, porque tu foi praticamente humilhado em campo, porque tu foi amassado pelo adversário. Mas não foi o caso, pelo menos na minha avaliação. Acho que o Grêmio fez um bom jogo contra o Palmeiras. Muitos esperavam que o Grêmio pudesse, inclusive, ser goleado. O Palmeiras muito forte, líder disparado do campeonato, com muitos jogadores de qualidade, um trabalho extremamente competente do técnico Abel Ferreira e um Grêmio em reconstrução. Um Grêmio limitado, um Grêmio com diversos desfalques, o Grêmio apostando na garotada, um trabalho inicial do técnico Luiz Castro, mas o Grêmio se comportou bem. Quando saiu a escalação, confesso para vocês, quem me acompanha nas redes sociais viu, principalmente lá no Instagram, siga @BrunoSRepórter, eu fiz a seguinte avaliação: escalação temerária, time aberto para jogar fora de casa. E eu estava errado. Como errado, Bruno? Se o Grêmio perdeu igual, mas o Grêmio não teve um desempenho ruim. O Grêmio conseguiu ter a bola também, o Grêmio conseguiu, quando teve a posse, valorizar, atacar, criar jogadas, também trazer dificuldades ao sistema defensivo do Palmeiras. O goleiro Carlos Miguel trabalhou, o Grêmio saiu atrás no marcador numa jogada de bola aérea, quando o Grêmio não merecia ter terminado com derrota o primeiro tempo. O Grêmio voltou melhor na segunda etapa, principalmente pelas trocas que fez o técnico Luiz Castro. Com méritos, empatou o jogo com o nosso artilheiro Carlos Vinícius, que joga muita bola, e depois o Grêmio acabou tomando o segundo gol. Uma noite iluminada do Marlon Freitas, precisamos dar mérito também ao excelente volante da equipe do Palmeiras, que vem se destacando há muito tempo no Campeonato Brasileiro, antes do Palmeiras pelo Botafogo e lá no início ainda no Atlético Goianiense. O Grêmio não jogou mal, o Grêmio teve uma postura adequada, mas o Grêmio perdeu. Existe esse ponto positivo, mas existem, sem dúvida alguma, também pontos negativos. Por exemplo, o TT segue sem desembarcar para jogar no Grêmio. Mais uma atuação ruim do TT. Mais uma vez ele foi mal. Desta vez, há justificativa por parte do clube de que o TT teve um problema familiar. Ele não estava totalmente focado no jogo e meio que foi para o sacrifício, porque o Amuso não tinha condições de iniciar. Beleza. Só que a nossa crítica também não é em relação a esse jogo em específico. O TT praticamente não fez nenhum bom jogo com a camisa do Grêmio até o momento. Ele merece ser reserva do Grêmio. O TT hoje é bem reserva do Grêmio. O Enamorado e o Amuso precisam ser os titulares e eu acho que isso também é algo que o técnico Luiz Castro concorda. Bom, o Mac. Achei que o Mac entrou bem por dentro, caiu de produção quando foi para o lado. Aliás, o Bright White que entrou e praticamente não tocou na bola. Para quem acha que é uma boa o Bright White como meia, não funcionou e acho que nem funcionará. Achei que a zaga e o Everton estiveram seguros, os laterais do Grêmio sofreram muito, fizeram uma dobradinha para cima do Pedrinho Gabriel, mas ainda assim gostei do menino, mostrou ter personalidade, é um garoto estreando como profissional, foi bem na medida do possível e ele é, sem dúvida alguma, bem melhor do que o Caio Paulista. Acho que deve ser titular até que o Marlon retorne. O Pavão sofreu, mas também, né, o Grêmio ofensivo acaba deixando ele um pouco desprotegido. É aquela coisa do cobertor curto. Vai atacar bem, vai sofrer atrás. Mas até que não sofreu tanto quanto imaginei que poderia sofrer. Bom, a arbitragem, péssima arbitragem. Péssima arbitragem, a gente precisa falar sobre isso. O árbitro, ele simplesmente errou nos 2 gols do Palmeiras.
Primeiro que ele deu uma falta que não foi do Pedrinho Gabriel, um jogador do Palmeiras, uma disputa normal, o jogador meio que ganhou no grito a falta, e ali teve a cobrança de falta, bola na área, e o Marlon Freitas no alto venceu o Carlos Vinícius, que depois se redimiu com o gol marcado. Não podemos criticar o nosso centroavante, artilheiro, para mim o melhor camisa 9 do futebol brasileiro. No segundo gol, é muito clara a regra, tem um objeto ali de que a bola tem que ficar em cima daquele objeto. A bola foi recolocada por um auxiliar, gandula, sei lá eu, que praticamente cobrou o lateral junto do jogador do Palmeiras. O árbitro viu e não fez nada. O Bandeira viu e não fez nada. Como foi um gol, ou seja, um lance capital da partida, o VAR eu acho que poderia ter chamado também. Então, um erro coletivo da arbitragem horrorosa, até porque o Bruno Arleu é um péssimo árbitro, não sei como é um árbitro data FIFA, um árbitro FIFA, não data FIFA, né? Estávamos na data FIFA, chata pra caramba, mas o Bruno Arleu é muito ruim, e ele errou. Em 2 lances capitais, ele prejudicou o Grêmio. Talvez o Grêmio não tenha perdido por conta da arbitragem, ok, mas a arbitragem também prejudicou o Grêmio. Não gosto de ficar reclamando de arbitragem, em muitos momentos acho que o Grêmio reclamou de forma injusta, demasiada, mas nesse jogo o Grêmio tem que reclamar mesmo. O Luiz Castro reclamou na coletiva e depois o Dutra também. O Dutra que mais uma vez protagonizou uma certa, entre aspas, pelo menos, treta ou tretinha ali com o repórter Alexandre Pretzel aqui da Bandeirantes. Ele achou que a pergunta do Pretzel teve um viés negativo. O que aconteceu para quem não acompanhou? O Pretzel perguntou para o Luiz Castro primeiro se o Luiz Castro achava que o trabalho dele era fraco, pelos números. Até aqui o Grêmio está mais perto da zona de rebaixamento do que da parte de cima da tabela, cerca de 40% de aproveitamento no Brasileirão. O Grêmio não ganhou nenhum jogo fora de casa, perdeu quase todos, o único que não perdeu foi para a fraquíssima Chapecoense, que tomou 4-0 do Atlético Mineiro. E em casa, sim, o Grêmio tem vencido, embora não tenha vencido o Bragantino. O técnico Luiz Castro respondeu o seguinte: sim, pelos números o meu trabalho é fraco. O Pretzel pegou a resposta do treinador e jogou para o Dutra, acrescentando uma crítica ao TT e acrescentando que ele, Pretzel, não vê jogadas ensaiadas, trabalhadas da equipe do Grêmio. O Dutra disse que a pergunta tinha um viés negativo, mas respondeu dando um contexto que eu concordo com ele. Nessa parte do contexto, eu concordo com ele, acho que o conflito é desnecessário, mas concordo plenamente com ele na parte do contexto. O Luiz Castro não veio para o Grêmio para fazer um trabalho imediatista. Ele não veio para dar resultados rapidamente. Ele veio para o Grêmio para participar de uma reconstrução. 20 jogadores saíram, o Grêmio não tem dinheiro, tem limitações financeiras, contratou o que deu, falta contratar para outras posições, mas não conseguiu, todo mundo sabe disso, a direção reconhece, mas trabalha com responsabilidade financeira. Veio para apostar na base e está fazendo isso. Então eu acho que a gente precisa entender, a gente precisa ter paciência, não dá para ficar criticando e não dá para ficar trocando de treinador a todo momento. Luiz Castro veio para fazer um trabalho a longo prazo, acho que a diretoria está certa nesse sentido e acho que a resposta nesse ponto foi bem positiva e bem adequada do Antônio Dutra Júnior. Beleza? Deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários. O Grêmio pega o Remo na próxima rodada com obrigação de vitória, sem dúvida alguma, até porque a partida é na Arena. Um abraço e até o próximo conteúdo.